Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao INC Cursos. Eu sou o Fabinho e essa é a segunda aula do curso de Desenvolvimento Web. Se você não assistiu a primeira aula ainda, clica no card aqui para você acompanhar a aula onde eu ensino a baixar e instalar as ferramentas e tecnologias necessárias para vocês fazerem esse curso, beleza? Se você não se inscreveu ainda, é importante que você se inscreva e ative as notificações para vocês não perderem nenhuma aula e nenhuma live que vamos fazer aqui também, beleza? Então vamos lá, olha só, esse curso, pessoal, ele vai ser dividido em 3 módulos. No primeiro módulo, nós vamos aprender a utilizar as linguagens HTML5, CSS3 e SES. No segundo módulo, nós vamos aprender a utilizar o framework front-end chamado Materialize. Se você não sabe o que é front-end, já tem um curso, ou melhor, já tem um vídeo aqui no canal explicando o que é front-end, back-end e full stack, beleza? E framework nada mais é que uma biblioteca de recursos, ou seja, uma pasta ou várias pastas com arquivos prontos para nós utilizarmos, para não termos a necessidade de criarmos tudo do zero. Olha que show de bola. E no terceiro módulo, nós vamos aprender a utilizar a linguagem de programação PHP, que é uma linguagem que foi desenvolvida especificamente para o desenvolvimento web, tanto de páginas, sites e sistemas online. E também, essa linguagem PHP possui o seu framework chamado Laravel, framework que eu acabei de explicar, uma biblioteca de recursos, ou seja, uma ou diversas pastas com recursos prontos para nós utilizarmos. Beleza? Então, serão esses 3 módulos. E nessa segunda aula, a gente vai começar a digitar nossos primeiros códigos em HTML5, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, vou abrir minha pasta aqui, e aqui dentro de documentos eu vou criar uma pasta nova, tá? Façam exatamente o que eu estou fazendo, tá? Eu vou chamar essa pasta de INC Cursos, tá? Eu cliquei aqui em cima nessa pastinha, nesse ícone, e criei o nome de INC Cursos. Vou entrar nessa pasta e aqui eu vou criar uma outra pasta. Tudo que for tiver a ver com o INC Cursos, eu vou deixar dentro dessa pasta aqui, beleza? E aqui eu vou criar uma pasta chamada Desenvolvimento Web, só que eu vou abreviar para não ficar muito grande, tá? Vou chamar de Des-Web, ou seja, Desenvolvimento Web. Agora, eu vou abrir essa pasta lá dentro do VS Code, a ferramenta da Microsoft que nós baixamos e instalamos na aula passada. Vou clicar com o botão direito aqui em cima e clicar aqui, ó, Abrir com Code. Ele simplesmente vai importar essa pasta lá para dentro do VS Code. Muito bem, podem ver aqui em cima, ó, já está aqui o nome da pasta, ela já foi importada para cá. Des-Web, Desenvolvimento Web. O meu VS Code, eu já deixei ele em português. Se você está abrindo ele pela primeira vez, vai estar tudo em inglês, provavelmente. E aí pode ser que abra uma janelinha aqui embaixo no canto inferior direito, perguntando se você quer instalar o pacote de idiomas para poder traduzir automaticamente para o português. É só você clicar que quer, ele vai instalar, vai fechar o VS Code automaticamente e reabrir tudo sozinho, tá bom? E antes de mais nada, eu gosto de deixar o salvamento automático habilitado aqui do VS Code. Para quê? Toda vez que nós fizermos alguma alteração no nosso código, a gente não precisa ficar salvando toda hora. Então vocês vão clicar aqui em Arquivo, ou File, se tiver em inglês ainda, e habilitar aqui, ó, Salvamento Automático, ou Autosave, se tiver em inglês ainda a sua versão, tá? Pode ver que está um Vzinho aqui. Beleza, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um arquivo aqui dentro, que vai ser aquele arquivo que vai abrir automaticamente. Sabe quando você acessa um site e uma página já é aberta automática? É essa página que a gente vai criar aqui. Obrigatoriamente, esse arquivo tem que se chamar index. E no nosso caso, vai ter a extensão HTML, ou seja, o nome do arquivo vai ser index.html. Vamos lá. Eu posso clicar com o botão direito aqui dentro, ou simplesmente clicar nesse ícone aqui, ó. Tá vendo? Quando eu passo o mouse, ele mostra ali, ó, novo arquivo. E eu vou dar esse nome, ó, index.html. Muito bem. Olha só, ele já abre aqui um espaço para eu poder começar a digitar os meus códigos. Eu posso até fechar essa janela aqui de introdução, a gente não vai usar isso daqui. E o VS Code possui um plugin instalado nele que se chama Emmet. Isso permite que a gente digite apenas parte do código e aperte a tecla Tab aqui do nosso teclado, ele preenche todo o resto do código para a gente. Então o que a gente vai digitar? HTML2.5, isso por quê? 5 é a versão da linguagem HTML que nós estamos utilizando. Tem o HTML4, HTML5 e a versão 5 que a gente vai utilizar. Podem ver que apareceu ali, ó, destacado em azul, Emmet Abbreviation, beleza? Eu vou dar um Enter ou simplesmente apertar a tecla Tab e ele vai já auto-preencher para mim, tá bom? Olha só, eu vou explicar rapidamente tudo isso daqui, porque isso daqui na verdade é a estrutura básica de um arquivo, de um código HTML, tá?
Aqui em cima ele mostra para a gente qual é o tipo de documento que estamos desenvolvendo, que é um documento HTML, por isso ele mostra aqui, ó, doc type, tipo de documento. Na linha de baixo, aqui na minha linha 2, ele fala qual que é a linguagem nativa desse site ou sistemas que estamos desenvolvendo. No nosso caso, a linguagem é o português do Brasil, então nós precisamos trocar. Tá vendo aqui, ó, HTML lang. Esse lang é a abreviação de language, ok? E aqui ele mostra que está na linguagem inglesa, linguagem americana, de English, que é padrão. Então eu vou trocar para PT-BR, que nada mais é que português do Brasil. Agora veja bem, todos esses nomes esquisitos que vocês estão vendo aqui, ó, começa com sinal de menor, aí lá na frente fecha com sinal de maior. Isso daqui se chamam tags, tags HTML. E toda vez que nós iniciamos uma tag, nós temos que terminar ela. Tecnicamente falando é o quê? Nós abrimos e depois fechamos essas tags, ok? Como que isso funciona? Tá vendo essa tag HTML, que é a primeira aqui? Pode ver que quando eu cliquei já destacou lá embaixo. Ou seja, eu abro e depois eu fecho. Eu abro ela, colocando o nome da tag, e no final só repito a tag, mas com uma barra antes. Então fica barra HTML. Da mesma forma eu tenho aqui, ó, head, e aqui embaixo, ó, barra head. Eu tenho aqui, ó, body e o barra body. Aqui onde eu cliquei, title e barra title. E assim por diante. Porém, existem algumas pouquíssimas tags HTML que não há necessidade de fechamento. Como, por exemplo, essa tag aqui, ó, meta. Não existe o barra meta. BR, por exemplo, não existe o barra BR. E muitas poucas outras tags também. Nem precisa se preocupar com isso, porque no decorrer do curso vocês vão aprender aos poucos essas tags que não precisam de fechamento. Tá ok? Então vamos lá. Então, basicamente é isso. Tags HTML que nós temos que abrir e depois fechar. E essa aqui é uma estrutura básica. Depois, no decorrer do curso, nós vamos aprender algumas outras informações que temos que colocar aqui, tá? Mas a princípio é isso daqui. Veja bem, aqui ó, onde está escrito title, é o título do nosso site, o que vai aparecer lá no topo do browser, do navegador. Tá vendo? Document. Vamos apagar isso daqui. Vamos colocar aqui, ó, HTML5 e CSS3, que é por onde nós vamos começar. Como o salvamento automático está habilitado, eu fiz essas alterações aqui e não preciso salvar, tá? Já está salvando automaticamente. Agora a gente vai abrir isso daqui lá no Firefox Developer Edition que nós instalamos. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a minha pasta Desenvolvimento Web e nós vamos ver que eu tenho aqui agora esse arquivo index. Ele vem com esse ícone automaticamente, porque por padrão o meu navegador é o Google Chrome. Então eu quero abrir no Firefox, então eu vou selecionar esse arquivo, clico com o botão direito, eu venho até aqui, abrir com, e escolho Firefox Developer Edition. Simples assim. Percebam que aqui em cima onde eu estou passando o mouse, ele mostra o título. Aquele que eu acabei de trocar lá na tag title, que é o título. Tá vendo aqui, ó, HTML5 e CSS3. O título, ele é muito importante e mais para frente a gente vai entender por que quando estivermos falando de SEO, Search Engine Optimization. Beleza? Calma, tudo que é grego para vocês vão tirar de letra depois. Vamos voltar aqui no nosso VS Code e vamos colocar o primeiro conteúdo aqui. Onde que nós colocamos os conteúdos do nosso site? Textos, imagens, fotos, vídeos, formulários para serem preenchidos, enfim. Tudo que vai aparecer no site, ele fica dentro dessa tag body. O que significa dentro da tag? Significa que vai ficar entre a abertura e o fechamento. Percebam que tem o body e aqui o barra body. Então tudo que estiver entre a abertura e o fechamento da tag vai aparecer no meu site, a não ser que seja comentários que eu coloco aqui que a gente vai aprender também. Vamos fazer um teste? Antes de mais nada, a gente tem que entender que toda vez que colocarmos um conteúdo aqui dentro do body para aparecer no navegador, nós precisamos utilizar separadores de conteúdo. Esses separadores são chamados de div. Div nada mais é que uma tag também no HTML. Eu vou digitar div aqui, ó, simplesmente isso aqui, ó, div, e vou apertar a tecla tab. Ele vai abrir e automaticamente já vai fechar e o cursor vai ficar posicionado entre a abertura e o fechamento. Eu vou dar um Enter aqui, só para ele vir para a linha de baixo, ele já acrescenta uma linha vazia para eu começar a digitar. Aqui eu vou colocar um parágrafo, tá? Simplesmente com a letra P. É uma tag do HTML também. Como eu quero colocar um parágrafo, então eu tenho que especificar, tá? Vou apertar a tecla Tab do meu teclado, da mesma forma, ele vai abrir e automaticamente fechar.
Vou dar um Enter aqui só para ficar mais organizado e fácil até de vocês visualizarem, tá, pessoal? Aqui eu vou digitar um texto qualquer, um texto aleatório, tá? Então eu vou digitar o seguinte, Lorem, com M no final, L-O-R-E-M, e vou colocar, por exemplo, 30, Lorem 30. O que significa isso? Eu quero um texto, eu quero que ele gere um texto para mim com 30 palavras, tá? Então eu vou apertar a tecla Tab e pronto. Só que ele foi até o final da tela, ela sumiu o resto aqui para mim, né? Eu quero que ele quebre a linha quando não couber mais. Então eu vou apertar as teclas Alt e Z aqui do meu teclado. Então ele chega aqui no final, ó, ele não continua até lá na frente sumindo todo esse código, ele simplesmente quebra a linha aqui. Beleza? Mais uma vez, não preciso salvar, porque o salvamento automático está habilitado. Eu volto aqui no navegador e atualizo a página. Ele vai mostrar o texto que foi colocado aqui, certo? É claro, está sem formatação nenhuma, não escolhi o tipo de fonte, a cor da fonte, o tamanho da fonte, como vai ser posicionado. Então ele simplesmente pega e coloca esse texto aí. A mesma coisa vai acontecer com fotos, vídeos, formulários. Eu preciso especificar, dizer para o navegador qual é o espaço que eu quero disponibilizar para cada conteúdo. E isso a gente faz marcando esses elementos, né, esses parágrafos, os separadores de conteúdo, que são as divs, e muitas outras tags também. A gente identifica esses elementos, né, ou seja, a gente marca eles com algum nome, para depois, na linguagem CSS3, nós formatarmos e especificarmos como tudo vai ser exibido na tela. Beleza? Vamos criar esse arquivo e já deixar ele separado para a gente. Olha só, eu vou voltar aqui no VS Code e essa formatação, essa especificação de como tudo vai se comportar na tela visualmente falando, é feito nesse arquivo, separadamente, o arquivo chamado CSS3. Embora eu possa fazer isso aqui mesmo dentro desse documento, não é muito recomendado porque começa a misturar um monte de código, fica uma bagunça só. Então a gente cria um arquivo separado. E por falar em organização, não ficar bagunçado, a gente cria até uma pasta nova para criar esse arquivo. Então, ó, nesse ícone aqui, ó, tá vendo? Ó, nova pasta, eu vou clicar, vou chamar essa pasta de CSS, beleza? E com essa pasta selecionada, ó, destacada em azul, eu vou clicar aqui, ó, novo arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de style.css. Por padrão é esse nome mesmo. Beleza, já criou. Só que eu preciso informar para o meu arquivo HTML que eu tenho esse arquivo e onde é que ele está. Como que eu faço isso? Depois do title aqui, ó, vou dar dois enters aqui, só para ficar um pouquinho mais para baixo, eu vou digitar o seguinte, link, CSS. Vou apertar a tecla Tab, ele vai auto-preencher para mim. Percebo que automaticamente ele já colocou o nome do arquivo, style.css. Ele só não indicou onde que está esse arquivo. Ele está na pasta CSS que nós criamos. Então eu vou só voltar aqui, ó, e colocar, ó, CSS e barra, tá bom? A barra vai separar a pasta do arquivo. Beleza, tá ali. Eu já informei pro meu HTML que o arquivo que vai formatar tudo está dentro da pasta CSS e se chama style.css. Beleza? Só para a gente ver como tudo funciona, o que eu vou fazer? Vou fazer um negócio bem feio aqui, ó. Tá vendo aqui essa tag body? Quando a gente quer formatar alguma coisa, especificar tamanho, cor, tipo, a gente precisa especificar lá no CSS o que nós queremos alterar. Eu quero alterar esse texto, esse parágrafo, esse separador de conteúdo, ou quero alterar o quê? Um campo de texto? Ou o que eu quero alterar? Quero alterar ou formatar uma imagem, um vídeo? Eu preciso especificar o que eu quero alterar. Nesse caso, eu quero alterar o body, que é o corpo do documento. Vamos lá, só para testes e ver se está tudo ok, se o HTML de fato está pegando esse CSS aqui e afetando o meu arquivo. Vou fazer o seguinte, como que eu pego aquela tag? Simplesmente digito o nome da tag aqui, ó, body. Aí eu abro e fecho chaves, simplesmente seguro o Shift aqui, ó, abro chave e automaticamente ele já fecha a chave para mim. Eu vou dar um Enter só para ele vir para a linha de baixo e eu vou colocar uma cor de fundo. Para isso, nós utilizamos propriedades do CSS, para trabalhar com cor de fundo, cor de texto, tamanho de texto, largura, altura, enfim, chamamos de propriedades. E a propriedade para trabalhar com cor de fundo se chama background color, beleza? Então é isso que eu vou digitar aqui, ó. Background-color. Pode ver que automaticamente, quando eu começo a digitar, ele já mostra ali para mim. Eu posso pressionar o Tab ou o Enter ou simplesmente
digitar tudo manualmente mesmo, tá? Background color. Quando eu pressiono o Tab, ele já acrescenta ali os 2 pontos e o ponto e vírgula no final, tá certo? E ele já mostra até uma lista de cores ali pra mim, ó, tá? Eu vou colocar uma cor que eu gosto, ó. Steel Blue, tá? Digitei errado. Steel Blue, com 2 Es, ok? Vamos ver se tudo funcionou? Eu vou voltar aqui no navegador, vou atualizar, ok, funcionou. Isso significa que, vamos voltar aqui no nosso código, isso significa que o meu arquivo HTML de fato está localizando esse arquivo, que é o style.css, e está de fato afetando essa tag chamada body, ok? Vamos fazer um outro teste. Eu não quero que todo o corpo do meu documento, né, toda a tela fique em azul. Eu quero que somente esse separador de conteúdo aqui fique azul, que é essa div. Então vamos lá. Vou voltar aqui e não vai ser mais a body, vai ser a div. Muito bem, vamos ver se vai funcionar. Eu vou apertar aqui para atualizar. Olha só, a div, que é um separador de conteúdo que tem um parágrafo com esse texto, é quem ficou com o fundo azul agora, e não mais todo o corpo do documento. Essa aula foi mais para a gente poder criarmos o arquivo HTML, criarmos o arquivo CSS que nós vamos trabalhar para modificar, né, o visual do nosso site, da nossa tela, enfim, né? E aí, a partir das próximas aulas, nós vamos aprender a disponibilizar na tela qual é o espaço que nós vamos querer que cada item fica. Para isso, a gente vai trabalhar com um sistema de grid do CSS. Sistema de grid nada mais é que um sistema de linhas e colunas. Ou seja, quantas colunas eu quero disponibilizar na tela do navegador para exibir o meu conteúdo. Textos, vídeos, fotos, enfim. E isso é muito fácil de utilizar e é o básico, assim, é o principal, basicão para você aprender a começar a posicionar os itens na tela sem problema nenhum. Beleza? Então eu espero que vocês tenham conseguido chegar até aqui, é muito simples, tá? Acrescentem outros textos só para vocês testarem, outras cores, até para vocês testarem, ver se tudo está funcionando mesmo, tá? E a gente se vê na próxima aula. Um abraço.